Olá, aqui mais uma vez o irmão Sandro. Espero que esteja tudo bem com você, feliz com Jesus. E se você ainda não ouviu falar de Jesus, fique atento, porque a finalidade desses áudios é comunicar uma palavra de salvação. Bom, hoje nós iremos falar sobre o texto que está em Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 29, onde o tema geral é: a fé verdadeira se revela pela obediência e pelo fruto. Vamos primeiro, ler o texto bíblico antes da gente comentar a respeito. Bom, vamos lá. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que escuta essas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa. Caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas que nos acompanham agora, eu te convido a imaginar algo bem simples. Imagine alguém com um discurso bonito, palavras suaves, jeito manso, aparência religiosa, mas com intenções completamente diferentes por dentro. É exatamente isso que Jesus começa a denunciar aqui. Ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas. Repare que Jesus não diz: tenham curiosidade, nem dialoguem com cuidado. Ele diz: acautelai-vos. É cuidado, é atenção, é alerta, é a presunção. Como é que você reage quando você presume, como você está achando que alguém está querendo te dar um golpe? Como é que você reage ao que essa pessoa está falando contigo? É a mesma coisa. Esses falsos profetas, segundo Jesus, vêm vestidos de ovelhas. Eles se parecem com o rebanho, falam como o rebanho, usam a linguagem do rebanho, mas por dentro são lobos devoradores.
O perigo não está no tom da voz, mas na intenção do coração, né? Então Jesus nos entrega um critério muito simples, né? Profundo, infalível, né? Os frutos. Não é o título, não é o cargo, não é o microfone, não é o púlpito, são os frutos. Fruto é resultado visível de uma natureza invisível, não é? Aqui entra o versículo 18, né? Não pode árvore boa dar maus frutos. Jesus está dizendo algo radical. A atitude revela quem a pessoa realmente é. A ação não cria a natureza, ela revela a natureza. E isso se conecta perfeitamente com as palavras de Jesus em o Evangelho de João, né, no capítulo 10, versículo do 11 ao 13, quando Jesus, né, se apresenta como o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Já o mercenário foge quando vê o lobo, porque ele não ama as ovelhas. Ele está ali pelo salário, não pelo rebanho. Perceba, a atitude diante do perigo revela quem a pessoa realmente é. O bom pastor permanece diante do perigo, né? O mercenário abandona. A árvore boa frutifica. A árvore má revela sua podridão com o tempo. Não se sustenta. Ou então com frutos ruins, né? O fruto não é aprazível para ser consumido. Não tem qualidade. O fruto dessa árvore não tem qualidade. Seria uma outra ilustração também. Então Jesus avança. E antes de continuar, eu queria fazer uma seguinte reflexão. Eu já fui membro de várias igrejas, e então tem pastores e pastores, cara. Então, quando o pastor ele revela pelo menos um mínimo de interesse diante de uma questão polêmica, ainda que ele mande outra pessoa para vir falar com você, como um bom pastor, ir atrás da ovelha. Então, tem pastores que nitidamente, cara, você percebe que o cara tem amor pelas ovelhas. É onde está ali, você percebe que tem uma atitude correta, um fruto do apacentar. Vai aparecer na sua vida cristã, não se iluda quanto a isso, né? Isso é perfeitamente possível e acontece. Não é só possível, mas realmente acontece. Que o camarada está ali cumprindo o expediente, mano. Seja por ganância, seja por vaidade, o camarada não está nem aí para as ovelhas. E você tem que estar atento a isso. Acautelai-vos, né? Acautelai-vos. Então, quando você perceber que determinada liderança não tem a atitude correta com as ovelhas, está na hora de procurar outro rebanho. Está na hora de procurar outra liderança. Então, Jesus avança e desmonta uma das maiores ilusões religiosas. A ideia de que palavras religiosas salvam. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, a gente que fala Senhor, né, mas nunca se submete, né, à vontade de Deus, né, aos mandamentos, né, aquilo que Jesus ensinou. A gente que usa o nome de Jesus, mas nunca viveu para Jesus. Ou por Jesus também, né? É possível profetizar, expulsar demônios, fazer obras impressionantes e ainda assim nunca ter conhecido Jesus de verdade. Isso é muito forte, né? Isso nos chama a uma autoavaliação, não ao julgamento dos outros, né? Mas até para a gente mesmo se avaliar. Será que eu tenho colocado Jesus como Senhor da minha vida? Como é que eu faço isso? Pelos frutos. Como é que eu avalio isso? Pelos frutos. O fruto do quê? Da obediência. Então Jesus encerra com uma imagem que todo mundo entende, né? Duas casas, duas construções. Duas vidas, né? Ambas enfrentam chuva e vento e rios. Né? A diferença não é a tempestade,
é onde está o fundamento, onde essas vidas se apoiam, né? Ouvir Jesus não é praticar, é construir sobre. Ouvir Jesus, né? E você não praticar é como construir sobre a areia. Ouvir e obedecer é construir sobre a rocha. Tempestades vêm para todo mundo, tanto para quem é obediente quanto para quem é desobediente. Mas só permanece firme quem edificou sua vida na obediência à palavra de Cristo, né? A multidão se admirou porque Jesus não falava como os escribas, né? Isso é sinônimo de autoridade. E essa autoridade continua até hoje, neste momento, chegando até você. Então, meu amigo, minha amiga, não adie essa decisão, né? Não confie apenas em palavras, em tradição ou em aparência religiosa. Hoje Jesus te chama para um relacionamento real, transformador, salvador. Se a sua casa está na areia, hoje é dia de mudar o fundamento. Se seus frutos não refletem a vida de Cristo, hoje é dia de arrependimento. Jesus é o único e suficiente Salvador. Não existe outro caminho, outro nome, outra esperança. Abra seu coração agora, reconheça Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Entregue-se a Ele. Construa sua vida sobre a rocha, porque quando as tempestades vierem, e elas virão, só, só permanecerá nele quem construiu, quem constrói, né? Quem vive a sua vida nele, firmado nele. Você ouviu essa mensagem até aqui? Deus te abençoe e até uma próxima.